A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas. Hoje iremos tratar das genealogias do capítulo 2. Vamos lá? No capítulo 2, trata-se das tribos de Israel. Em especial, aqui falaremos da tribo de Judá. Ela encabeça as genealogias tribais e recebe um tratamento mais extenso do que as demais tribos. A razão deste cuidado especial encontra-se na posição central da linhagem de Davi, que por sua vez surge da importância dada à aliança davídica no livro de Crônicas. O capítulo 2 nos leva ao coração da genealogia e da história do povo de Israel. Se até aqui vimos um cuidado todo especial com a linhagem genealógica de Adão a Israel para traçar os propósitos de Deus, agora isso muda e se restringe especificamente às famílias de Davi. Aqui somos apresentados ao nome significativo que desempenha papéis cruciais na formação da nação de Israel. A história se desenrola com a linhagem de Judá, um dos 12 filhos de Jacó. E é emocionante observar como os descendentes de Judá se estendem, revelando as raízes dos reis de Israel. Estamos diante de uma riqueza histórica que serve de elo ligando tanto o passado quanto o presente, ou seja, ligando o passado ao presente. A genealogia serve como um fio condutor que une gerações. Cada nome mencionado aqui conta uma história, e essa história se entrelaça para formar a rica história de Israel. Toda a genealogia de Judá tem uma estrutura cruzada, um quadro no qual os padrões de pensamento e vocabulário das linhagens, tanto internas quanto externas, correspondem uma à outra. Para uma melhor compreensão, é preciso que a gente leia todo o capítulo. Esse modelo funciona em dois momentos. O primeiro diz respeito ao período que vai de Judá a Eziron. Já o segundo se refere justamente aos filhos de Eziron. Vamos lá? Pois bem, o capítulo 2 ele começa com a genealogia dos filhos de Israel, logo no versículo 1. Acompanhe comigo. O versículo 1 diz assim: Estes são os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. É curioso ver que aqui não está na ordem pelo qual eles nasceram, mas descreve os 12 filhos de Jacó, ou seja, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos que o Senhor levantou por intermédio deste patriarca. Aqui temos a genealogia de Israel, que segue um padrão do capítulo 1. Aqui temos a genealogia de Israel que segue o padrão do capítulo 1. E ela está paralela aos filhos de Esaú, lá no versículo 35 do capítulo 1. Essa lista enumera os filhos de Israel e estabelece as fundações para a genealogia que será detalhada nos versículos subsequentes. Aqui, assim como no capítulo 1, começa com a genealogia original. No capítulo 1 foi a genealogia de Adão e agora a de Jacó. Essa passagem é principalmente o elo entre a perspectiva do capítulo 1 e o desenvolvimento do capítulo 2. Isso fala muito sobre o tema principal encontrado daqui por diante, até chegarmos no capítulo 4. Nessa genealogia, conhecemos as 12 tribos de Israel. Agora, você sabe quais são os nomes dos 12 homens que deram origem a cada uma delas. Pois bem, vamos falar agora sobre a genealogia específica de Judá. Judá foi o quarto filho de Jacó. E nós vamos dividir essa genealogia de Judá em 5 partes. Em 5 partes. Não esqueça disso. Louvado seja Deus. Outros textos que você pode encontrar de referência para o que vamos citar agora, está em Gênesis capítulo 38, em Ruth capítulo 4, 2 Samuel capítulo 3, bem como também o capítulo 5. Pois bem, a primeira divisão, a primeira parte, é a parte que vai de Judá até Eziron. Isso está no capítulo 2, versículo 3 até o versículo de número 8. Vamos ler o versículo 3? Os filhos de Judá foram
e Onã e Selá. Estes três lhes nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Louvado seja Deus. Daqui você dá continuidade. Essa divisão, ela descreve os nomes dos 5 filhos de Judá e dos descendentes do seu filho mais jovem, Zerá, a partir do versículo 6. Baseia-se em 2 outras genealogias de Judá no Antigo Testamento, tanto em Gênesis quanto em Números. As duas param, todas as duas param em Eziron e Ramon, que está aqui descrito no versículo 5. Aqui destaca-se o envolvimento de Deus na linhagem de Judá, tanto do juízo quanto da eleição. A justiça de Deus fica evidenciada pela morte de Er e de Onã. A primeira vez que é mencionado em Crônicas diretamente a expressão "o Senhor" é em um episódio que mostra a intolerância de Deus para com o pecado. Primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor e ele o matou. Sim, ele o matou. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor prova que ele condena tudo aquilo que não está segundo a sua vontade, ou seja, tudo aquilo que produz o pecado no homem. A menção dos gêmeos Perez e Zerá, filho de Tamar, no versículo 4, alude à eleição ou escolha por parte de Deus de uma família em particular. As circunstâncias incomuns do seu nascimento, descrita ali no livro de Gênesis, e a preservação da linhagem de Perez significava a atuação especial da providência divina através das ações humanas, que podem ser boas, más ou até mesmo diferentes. Queridos, quero aqui destacar algo maravilhoso. Você já parou para pensar que foi do filho de Tamar que Deus suscitou a genealogia de Judá? A genealogia de Judá que vai chegar a Davi e de Davi vai chegar em Jesus Cristo? Pois é, Deus ele olhou para todo o sofrimento que essa mulher chamada Tamar, que na verdade ainda era uma menina, passou, e tudo que ela teve que realizar para poder conseguir vencer, naquele tempo. O Senhor escolheu, porque o Senhor sempre estará do lado daqueles que estão oprimidos. O Senhor sempre levantará o oprimido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os filhos de Carmim, que está aqui no meio destes versículos, ali mais específico no versículo 7, ele é algo imprevisto, pois somente um filho é nomeado, ou seja, somente um filho é dado a esta pessoa chamada Carmim. Essa é um exemplo de um problema comum nas genealogias, e tanto as traduções mais antigas quanto as mais modernas, elas expõem apenas um filho, né? Como também no versículo 8, Etan também tem apenas um filho. A forma filho de provavelmente era apenas convencional, ou seja, independentemente do número de filhos, eles usariam essa expressão, o filho de. Neste caso, o filho é o filho famoso de Sabé, Acá. O versículo 7 destaca esta pessoa chamada Acar, ou Acã. A expressão aqui não muda o significado. A palavra Acá, ou Acã, ela significa tribulação. Esse jogo de palavras é um desenvolvimento deliberado de Josué no capítulo 7 e coloca Acã na mesma tradução de Acabe. Também agora vai ser comparado a um perturbador de Israel, como Acabe foi comparado. Esse aqui é um detalhe de riqueza encontrado no capítulo de número 2. Pois bem, a segunda divisão que nós encontramos é a divisão que vai a partir dos descendentes de Ram. Sim, dos descendentes de Ram. Aqui é a divisão entre os filhos de Azeron. Os filhos de Azeron foram Ram, ou melhor dizendo, Raão, Caleb, que também é chamado no versículo 9 de Quelubai, e Jeramel, no versículo 2, capítulo 25. Tendo o versículo 9 como um cabeçalho, vamos ler o versículo 9, que diz assim: que os filhos de Azeron, que eles nasceram, foram
Jeremiel, Ram, perdoe-me, é Ram e Quelubai. Partindo do versículo 9 como cabeçalho, ainda que não seja o mais velho, Ram é colocado primeiro, pois diferente do capítulo 1, os filhos mais importantes agora têm prioridade. Lembra que lá no capítulo 1 essa regra não existia. Aqui no capítulo 2, os filhos que têm a relevância maior, eles são prioridades. Não necessariamente que sejam os filhos mais velhos. Sempre é bom destacar isso. A importância de Ram é gigantesca, pois sua árvore genealógica chega diretamente até Davi, que forma o auge da divisão, ali no versículo 15. Os versículos 10 e 12 baseiam-se diretamente em Ruth capítulo 4, com o acréscimo da declaração sobre o status de nação, no versículo 10. Não está claro porque Davi é considerado aqui o 7º filho, já que em 1 Samuel ele é o 8º. Mas também aqui nós podemos encontrar as irmãs de Davi, no versículos 16 e 17. E somente aqui são descritas tais, embora Zeruia e seus 3 filhos sejam bem conhecidos em outras passagens. A presença de um ismaelita também na família, aqui no versículo 17, é um exemplo de casamento misto, ou melhor dizendo, misto, né? Que já havia sido pregado para que não houvesse desde lá de Esdras. Mas curioso é que Deus permitiu alguns casamentos mistos, que eles continuassem, que eles permanecessem, e isso é algo da parte do próprio Deus. Note aqui que agora, para que a genealogia de Davi continue, Deus vai abençoar uma mulher chamada Ruth. Sim, Deus vai abençoar uma mulher chamada Ruth, que vai se casar com Boaz. E a genealogia de Boaz é que dará a Elias o fruto da família de Jessé, que consequentemente foi pai de Davi, e de Davi veio então o Messias, Jesus Cristo. Você consegue compreender de uma forma clara isso aqui, meu querido? Que tanto com Tamar quanto com Ruth, o Senhor, aleluia, escolheu histórias fantásticas de superação, de fé e de coragem para poder traçar a linhagem do Filho de Deus, para poder traçar a linhagem de Davi, que é da tribo de Judá. Não pode esquecer disso. Louvado seja Deus. Pois bem, a segunda divisão, ela se dá sobre os descendentes de Calebe, do versículo de número 18 ao versículo de número 24. Vamos lá ler o versículo 18, diz assim: E Calebe, filho de Azeron, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes: Gesser, Sobade e Ardom. Pois bem, daí você dá continuidade. Bom, Calebe, ele nos apresenta um problema muito grande, muito grande, por 2 principais motivos. Sua genealogia, ela aparece em diversas partes da Bíblia, no capítulo 2, no capítulo 42, no versículo 42 até o versículo 55. Assim também como no capítulo 4, do versículo 1 a 8. Além disso, de ela aparecer em diversas partes, é um nome que poderia se referir a 1 ou 2 pessoas. Não necessariamente todos os Calebes que aqui estão descritos se referem à mesma pessoa. Na prática, de um modo desconhecido, Calebe, filho de Azeron, é provavelmente diferente de Calebe, um quenizita, filho de Jefoné, que é frequentemente citado como tendo seguido o Senhor de todo o seu coração. A menção a Bezalel, no versículo 20, o arquiteto da tenda ou tabernáculo, também parece apoiar a existência de 2 Calebes. Ilé era bisneto pelo menos de Calebe, filho de Azeron. A menção de Bezalel, no versículo de número 20, o arquiteto da tenda ou tabernáculo, também parece apoiar a existência de 2 Calebes. Vejamos. Eli
era bisneto, pelo menos, de Caleb, filho de Azerom, mas contemporâneo de Caleb, filho de Jefoné. No período do deserto. Jaremel, filho de Azerom, com seu irmão Caleb, é mais desconhecido. Acredita-se ser uma breve referência geográfica. Acredita-se que ali seja apenas uma referência geográfica. Do lado sul de Caleb, como está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 14. E está provavelmente associado ao filho de Jefoné, visto que não fica distante aquela área de Hebrom. A estrutura da árvore genealógica de Caleb é registrada por suas esposas e concubinas. Houve pelo menos 4 delas. Sua esposa Azuda, no versículo 18 e 19, e Efrata, no versículo 19, que provavelmente era viúva de seu pai, sua concubina Efá, no versículo 46, Macá, no versículo 48. Além disso, a mulher dos filhos de Caleb, nos versículos 42 a 45, não é nomeada. Geriote, destacada no versículo 18, é mais provável que ela tenha sido filha do que esposa. A primeira parte da genealogia diz respeito ao arquiteto de tenda, Bezalel. Embora ele tenha vivido em um período bastante diferente de Davi. As duas genealogias estão justapostas para sublinhar a antiga associação entre a monarquia davídica e a tenda, na preparação para a construção do templo por Davi e Salomão. Os versículos 21 a 23, eles mostram uma divisão da seguinte forma: sobre a relação entre Judá e alguns gileaditas que vivem no norte da Transjordânia, é inesperada, essa associação é inesperada. Ela pode aludir a um casamento em tempos patriárquicos antigos, ou até mesmo um casamento de Davi com uma daquelas princesas armênias, ou um estabelecimento de alguns de Judá em Gileade após o exílio. Maquir, pai de Gileade, que tem a expressão fundador de, é a primeira ocorrência de uma fórmula frequente, nome pessoal, pai de mais um nome local. A frase combina dados geográficos e genealógicos e pode refletir um interesse em lugares bem conhecidos da época pós-exílica. Já o versículo 24, aqui nos deparamos com uma incerteza textual sobre o status de Azur, mas ele provavelmente é filho de Caleb e Efratar, como destaca a Septuaginta e a Vulgata, e não de Hezron e Abia. Deve-se preferir a expressão seu pai, a palavra Abia, pois esta última, ao contrário da primeira, é muito desconhecida. Pois bem, vamos agora falar sobre os descendentes de Jaremel, do versículo de número 25 ao versículo de número 41. Vamos ler o versículo de número 25. E os filhos de Jaremel, o primogênito de Azerom, foram Ram, o primogênito de Buná, Yorém, Ozem e Aias. Daí você dá continuidade. Esta parte da divisão, na realidade, compreende 2 listas. A primeira lista, capítulo 25 ao 33. A segunda lista do versículo 34 ao versículo 41. Há um estilo diferente nos versículos 36 a 41, em particular. Nenhum destes nomes é mencionado no Antigo Testamento, embora eles sejam 2 vezes mencionados de passagens como um grupo. Aias, no versículo 25, provavelmente é a primeira esposa de Jaremel, e não seu 5º filho. Alai deve ser a filha de Cesar. As declarações sobre a família devem ser harmonizadas no versículo 31 e 34. 31 e 34. Bom, pois bem, a última divisão se dá aos outros descendentes de Caleb e a sua continuação.
Aqui vai do capítulo 42 ao 55. Vamos ler o que diz o 42? Diz assim: E foi o filho de Calebe, irmão de Jeremel, Messá, seu primogênito. Este foi pai de Zifé, e Maresa foi pai de Hebron. Essa última divisão, ela contém pelo menos duas listas, também do capítulo 40, do versículo 42 ao versículo de número 50. E a outra vai do versículo 50, parte mais B, ao 55. Separadas pela conclusão e cabeçada do versículo 50, muitos nomes são únicos, mas alguns daqueles que podem ser identificados contêm uma mistura de detalhes pessoais e geográficos, variando um pouco no versículo 42 ao 50. Por exemplo, estão na área de Hebron, Zifé, Maresa, versículo 42, Bet-Ru e versículo 45. Embora aqueles nos versículos 50 a 55 pareçam estar espalhados por todo o território de Judá, Bet-Zu ficava na fronteira sul de Judá depois do exílio, já que há mais alguns nomes sulinos nesta lista. Em particular, provavelmente eles são ali do pré-exílicos. Hebron, no versículo 42 e 43, e Acesar, filho de Calebe, estão associados a Calebe, o filho de Jofoné, sugerindo que a tradição dos dois Calebes se entrelace nos versículos 42 e 50. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele nos deu condições de chegarmos até aqui. Graças a Deus. Amados irmãos, aqui está a genealogia do capítulo de número 2. Que Deus abençoe e até a próxima.